O ES News Especial está começando e traz em destaque: Bike Vitória vai ganhar 10 novas estações e bicicletas específicas para crianças na capital. Igreja do Rosário, a mais antiga do Brasil em funcionamento, abre as portas para visitação em Vila Velha. Em tempos de crise, empresas juniores são alternativas para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho ainda na universidade. 6 meses após a paralisação dos policiais militares, que gerou a maior onda de violência da história do Espírito Santo, você confere uma entrevista com o secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia. O ES News Especial já está no ar. Eles são inquietos, hiperconectados, apaixonados pelo que fazem e querem transformar a realidade. Hoje, são mais de 16 mil jovens profissionais espalhados por centenas de universidades brasileiras, compondo quase 500 entidades conhecidas como empresas juniores. O que faz do Brasil o líder mundial na criação de firmas do segmento. Com idades entre 18 e 25 anos, os universitários desenvolvem e vendem soluções para companhias que já estão no mercado. Mesmo sem receber salário, pois o trabalho é voluntário, movimentam cifras milionárias. Somente no ano passado, faturaram 10 milhões em todo o país. O jovem ele acaba tendo aquela visão mais crítica, um raciocínio lógico. Então, ele chega no mercado de trabalho passando, porque aqui ele realiza projetos da própria área dele. Então, ele chega nesse mercado de trabalho já com conhecimentos e com uma visão totalmente diferente, que talvez só a universidade, só a aula teórica não daria conta de suprir. A primeira empresa júnior surgiu na França há 40 anos, pela necessidade dos estudantes de colocar em prática o que aprendiam em sala de aula. No Brasil, esse movimento chegou 10 anos depois. Começou por São Paulo e logo foi se expandindo pelo restante do país. Aqui no Espírito Santo, a empresa júnior mais antiga é a do curso de administração da UFES, que hoje tem 26 anos. Aos 20 anos, Áurea é a diretora-presidente da empresa júnior de administração da UFES e fala com entusiasmo do trabalho que desenvolvem ali. Eu vi o movimento Empresa Júnior agregar a minha formação mesmo, tanto profissional como pessoal. Aqui dentro eu cresço todos os dias, porque o movimento Empresa Júnior é movido assim, a desafios. Então eu vi o meu primeiro desafio na área de gestão de pessoas, depois eu vi mesmo realizando projetos e só vi que eu estava crescendo muito, assim, passando por momentos assim, de que eu não esperava que eu fosse passar, mas que está contribuindo muito assim, para a minha formação. Na Universidade Federal do Espírito Santo, as empresas juniores são divididas por áreas de atuação. São 15 ao todo, 6 delas nesse campus. No Centro Tecnológico, encontramos a empresa movimentada, com clientes em atendimento, projetos em andamento e muita vontade de fazer acontecer. São os estudantes que gerenciam a empresa e também executam os nossos serviços nas nossas frentes de tecnologia, construção civil e consultoria. E assim, a gente é responsável por dar conta das metas, dos indicadores, de todos os membros, a questão de engajamento, tudo feito por nós. O dinheiro recebido na prestação dos serviços é revertido em capacitação para os integrantes. A gente quer investir totalmente no membro. Então, por exemplo, quando tem encontros regionais, encontros nacionais, nós queremos que essas pessoas participem para voltarem mais assim, engajadas mesmo, conhecerem outras pessoas de outros estados, ver o que empresas estão fazendo lá fora, conhecer os parceiros também da rede, para estar voltando e trazendo a melhor experiência assim, para a empresa. Nessa outra faculdade particular, a empresa júnior presta serviços na área de contabilidade e economia. Começamos a estruturar a empresa esse ano e tivemos empresas de carros, de revenda de carros, né? A gente teve a SEDU também, que é a Secretaria de Educação, trabalhando junto com eles na área de gestão de pessoas lá. Então, para esse primeiro ano, a gente focou muito na parte de estruturar a empresa e já começar a fazer alguns trabalhos relacionados a essas áreas. Os custos para contratar uma empresa júnior costumam ser 50% a 70% mais barato do que se pagaria no mercado normal. Valores tão atraentes são um convite para micro e pequenos empresários como Bruno, que é dono de uma loja de veículos e que contratou os serviços da FUCAP Júnior.
e conversei com os meninos a possibilidade de implementar isso na empresa e achei uma coisa legal, implementaram, devagarinho foi acontecendo e estou achando que está ajudando bastante e junto com o que a gente estuda na faculdade e aqui na empresa, né, a gente vai vendo que é uma coisa muito, encaixa uma com a outra e eu achei bem legal a gente fazer essa participação. As possibilidades de crescimento são tão grandes nesse meio que esses jovens deixaram a empresa júnior de administração e montaram o seu próprio negócio na área de marketing digital. A ideia partiu do André, esse jovem empreendedor de apenas 22 anos. A gente juntou as pessoas que a gente conhecia, que tinha esses conhecimentos também e aqui dentro é um ambiente muito legal, as pessoas trocam ideias, trocam conhecimentos. Claro que tem toda uma procura por resultado que a gente procura, a gente tem uma busca por isso, tem uma cobrança por isso, só que dentro de um ambiente que a gente pode se divertir, que a gente pode trocar ideia tranquilamente, pode explorar as ideias que as pessoas têm, porque às vezes num ambiente muito fechado, muito travado, as pessoas não conseguem tirar suas ideias do papel, tirar suas ideias da cabeça, ficam até com medo. Aqui não, as pessoas podem falar, não tem certo, não tem errado, a gente vai testando e vai vendo se vai dar certo ou não, e está dando super certo. Daniel era o diretor da empresa júnior em que André atuava, e hoje trabalham juntos no mesmo negócio. Agora a gente está nessa relação aí inversa, mas a gente mantém sempre esse mutualismo aí, essa troca de conhecimento e esse suporte que um sempre deu para o outro. Então, assim, é uma relação muito boa. O sucesso do Bike Vitória foi comemorado nessa semana, quando o serviço completou o seu primeiro ano na capital. Durante o evento, a Prefeitura de Vitória apresentou novidades para os usuários. Com esse ano de existência, nós estamos ampliando o bike para mais 10 estações. São 100 bicicletas novas, dessas 100, 30 no estilo Kids, que são bikes pequenas para as crianças poderem pedalar também, fazer seu exercício e curtir o seu lazer com a família. As 10 novas estações do Bike Vitória serão instaladas em até 60 dias. 3 dessas estações serão voltadas para o público infantil. As bicicletas adaptadas para as crianças serão instaladas na estação Cicobi, estação Praça dos Namorados e no Soy de Camburi. As regras de uso da Bike Kids serão as mesmas do Bike Vitória, como tarifa, período de utilização e a forma de retirar a bicicleta. Você tem que baixar um aplicativo e ao baixar esse aplicativo você vai ter acesso à bicicleta. Você tem lá planos para usar por apenas 1 hora, 2 horas, você tem planos para usar semanal e você que é um usuário mais frequente, que pretende usar a bike cotidianamente, você pode fazer um plano anual, que permite você retirar essa bike em qualquer dia do ano, em qualquer horário. A Prefeitura de Vila Velha anunciou recentemente que o sistema de compartilhamento de bicicletas também estará em funcionamento no município até o próximo verão. Dessa forma, os usuários de Vitória e Vila Velha poderão usar o sistema de forma integrada. Nós estamos muito afinados com Vila Velha, discutindo esse assunto. Vila Velha vai licitar nos próximos meses o sistema de bike deles também. E assim que eles terminarem essa licitação, nós vamos ampliar a discussão, porque tanto Vila Velha quanto Vitória têm total interesse em fazer essa integração. Então, o morador de Vila Velha vai poder passear em Vitória com as bikes e o morador de Vitória vai poder passear em Vila Velha com as bikes também. Olha, agora aqui nos estúdios da Rede TV Espírito Santo a gente vai falar sobre um assunto muito sério. 6 meses após essa grande, grave crise que o Espírito Santo passou na segurança pública. Momento de dias muito complicados para os capixabas, mas que também assustou o restante do país. Para falar um pouco sobre esse assunto e também falar sobre os investimentos que o Estado tem feito na área da segurança pública, eu recebo aqui na Rede TV o secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Fabiano. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Prazer recebê-lo, para a gente conversar um pouco sobre, como eu disse no início aqui da nossa conversa já, um assunto que pegou o Espírito Santo de uma forma muito dura, né? E os capixabas passaram por momentos muito complicados em fevereiro desse ano. Foram aí quase 20 dias em que a PM não esteve nas ruas do estado, né, por conta dessa manifestação dos seus familiares. E isso gerou aí uma onda de roubos, furtos, assassinatos, enfim, momento realmente de caos no Espírito Santo, não foi, secretário? Verdade, nós tivemos uma crise, eu acho que sem precedentes na história do Estado, muito grave, teve consequências na vida do cidadão, inclusive vidas, né? Pessoas morreram em função disso. O governo do Estado, desde o primeiro momento, deixou muito claro que o movimento era ilegal, né? Feria a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no momento seguinte, declarou isso, uma decisão
proibindo esse tipo de manifestação no país, não só no Espírito Santo. Trabalhamos intensamente para restabelecer a normalidade, requisitamos forças federais, fizemos o que foi possível para que primeiro se retomasse a normalidade e quem estivesse envolvido tivesse o conhecimento e entendesse que essa não era a forma de se fazer, de se manifestar, especialmente quando se trata de servidores que andam armados, servidores que têm o dever constitucional e moral de defender a sociedade. Isso foi feito, nós estamos agora num momento de retomada, depois de fevereiro, da normalidade dos trabalhos da Polícia Militar. O governo, como você disse, tem feito uma série de investimentos, ainda está impedido, impossibilitado de atender algo que é um direito dos servidores, né? Mas isso vai acontecer no momento certo, quando essa crise passar, que é a questão do reajuste. E nós estamos, enquanto não for possível, enquanto nós não tivermos a folga no caixa adequada para esse tipo de medida, o governo vem trabalhando de outras formas, restabelecendo o diálogo e respeitando o que é importante, a dignidade do servidor policial militar e do servidor em geral. Agora, secretário, uma situação que eu lembro que durante esse momento da paralisação da PM, né, foi muito bem colocado, o governador Paulo Artung chegou a dizer que esse aumento que é reivindicado pelos policiais militares representaria aí um aumento de 540 milhões no orçamento do Estado, ou seja, de despesa para o Estado, e que o governo não teria condições de arcar com essa mudança. O senhor falava agora há pouco comigo, a gente conversava sobre isso, que não seria somente isso, porque você não pode dar um aumento só para uma categoria, você não poderia aumentar somente os policiais militares, é isso? Exato. Embora haja interesse, que eu acho, do ponto de vista do interesse, uma legitimidade nesse sentido, é preciso compreender que quando você vai tratar desse assunto de política remuneratória, você tem todo um conjunto de servidores para atender, não é? Então esse é o grande desafio, de você ter recursos suficientes para atender uma demanda dessa natureza e continuar mantendo os serviços prestados por todo o conjunto de servidores, né? Então a gente está assistindo a esse momento gravíssimo de crise econômica em todos os estados da federação, as dificuldades que os estados estão tendo, a maioria deles, inclusive para honrar o pagamento dos seus servidores. Alguns, até como o caso do Rio de Janeiro, concederam reajuste, mas ao mesmo tempo não conseguem pagar o 13º, até hoje não foi pago, atrasam o salário dos servidores. E acredito que esse tipo de situação é indesejado, inclusive, para o próprio servidor capixaba, que não quer ter seu salário atrasado. É só lembrar que, num passado recente, já vivemos assim, né, aqui no Estado. Então, nós estamos com orçamento enxuto, não temos folga, mas estamos buscando, de forma equilibrada, com responsabilidade, prestar os serviços da melhor forma possível e enfrentar, certamente, essa questão do reajuste no momento em que a crise, em que nós tivermos condições de atender a demanda dos servidores. Secretário, o senhor citou aí uma situação muito séria, que é a situação dos outros estados do país. Muitos estados brasileiros passam hoje por um momento de crise muito complicado. O Espírito Santo tem conseguido manter as contas organizadas e com o salário dos servidores em dia. Agora, o senhor citou, inclusive, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está vivendo, acho que um momento, talvez o pior momento da sua história, né? Com o governo totalmente desorganizado, com as contas totalmente desorganizadas e, mais do que isso, com uma guerra civil quase, né, implantada na cidade. Os bandidos parece que estão... Não sei, eu posso estar talvez me expressando mal, mas parece que a polícia perdeu o comando, realmente, o controle da situação lá no Rio de Janeiro, mais do que poderia. A principal vítima da irresponsabilidade fiscal, ou seja, quando você gasta mais do que pode, é a população, é aquela que é atendida pelos serviços. Os serviços são prejudicados naturalmente. A questão da saúde, da educação, o cidadão carioca, por exemplo, se estamos falando do Rio de Janeiro, tem dificuldades hoje de ser atendidos nos hospitais. E a segurança pública também, como serviço público, que depende de recursos, se vê muito prejudicada, né? Por exemplo, lá, metade da frota da Polícia Militar não está circulando. Tem a questão dos salários atrasados, a produtividade que é paga para os policiais lá também está atrasada. Isso gera descontentamentos maiores do que nós imaginamos, né? Além disso, há toda uma situação histórica que existe no Rio de Janeiro com relação ao descontrole nessa área de segurança pública, que torna o exemplo carioca algo difícil da gente entender, mas ao mesmo tempo preocupa a mim como secretário de Segurança e as polícias do nosso estado, porque esse descontrole está muito perto das nossas divisas. Eu ia te perguntar exatamente isso, secretário, porque a gente está somos um estado vizinho do Rio de Janeiro, fazemos divisa ali de fronteira, de município, de estado.
uma situação bem complicada também para nós, não? Também, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, né? Tratando da questão do seu ponto de vista da inteligência, trocando informações com a inteligência do Rio de Janeiro, trabalhando a segurança nas divisas. Nós temos operações sendo feitas regularmente nas divisas com o Rio de Janeiro, não só com o Rio, mas com Minas Gerais, também com a Bahia. Eu participei de algumas dessas operações recentemente. E também estamos equipando a nossa polícia para enfrentar a criminalidade de uma forma mais contundente, né? Nós estamos adquirindo agora fuzis importados, calibre 5.56, que são fuzis de última geração no estado da arte, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Ou seja, o que a gente puder fazer do ponto de vista de reequipamento, né, com viaturas novas que nós estamos adquirindo também para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, coletes à prova de bala, que são equipamentos de proteção individual importantíssimos para os policiais, tudo isso está sendo adquirido por parte do governo do estado e sendo equipadas as nossas polícias. Secretário, eu vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco com o secretário de Segurança Pública aqui do Espírito Santo, André Garcia, sobre essa situação, né, da PM, enfim, e também os investimentos que a Secretaria tem feito para diminuir os problemas da falta de segurança, né, da criminalidade no Espírito Santo. É bem rápido, a gente volta já já com o ES News Especial. A seguir no ES News Especial, Igreja do Rosário, a mais antiga do Brasil em funcionamento, abre as portas para visitação em Vila Velha. O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Hoje o programa está falando um pouco sobre segurança pública também e como o governo do estado está enfrentando a questão da criminalidade. Infelizmente, a criminalidade é algo que ainda é crescente nos dias atuais no nosso país e no nosso estado também, e como o governo tem lidado com essa situação. A gente continua conversando com o secretário de Estado de Segurança Pública aqui do Espírito Santo, André Garcia. Secretário, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre como que o Espírito Santo lidou com esse momento da paralisação da Polícia Militar em fevereiro. Como a gente disse, foram dias muito complicados para o Estado, né? E comentamos um pouco também sobre a questão do Rio de Janeiro, um estado vizinho que passa por um momento muito complicado, muito delicado quanto à segurança pública. Agora, secretário, o senhor falava comigo também que há poucos dias a Secretaria aqui de Estado, ou a Secretaria de Segurança do Espírito Santo, recebeu um prêmio, né, do Banco Interamericano, né, de Desenvolvimento, pelo combate, aí, enfim, pelas ações com relação à Lei Maria da Penha, o combate à violência doméstica e familiar, não é? O governo vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos um conjunto de ações que bem coordenados na parte da segurança pela CESP, que visam enfrentar essa questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Desde todo o ciclo da violência até tentar impedir que a morte aconteça, o feminicídio aconteça. Então são uma série de ações que passam desde da Patrulha Maria da Penha, que é realizada pela Polícia Militar, visitando mulheres vítimas de violência doméstica, também pela Oficina Homem, que é uma ação da Polícia Civil, de uma oficina que visa a trabalhar o homem envolvido nas ocorrências de violência doméstica, o agressor, né? Mais de 70% dos autores de violência contra as mulheres ou são os maridos ou são companheiros. Então, há uma característica marcante nesse tipo de crime. A mulher ela é insegura, mais insegura em casa do que na rua. Isso é muito sério, né, secretário? Isso é muito sério. E aí, além dessa ação, a CESP, Secretaria de Segurança, possui uma casa-abrigo, que abriga mulheres vítimas de violência e seus filhos também. Nós temos pedagogos, assistentes sociais, psicólogos que atendem a mulher e os seus familiares. E também é uma ação muito importante na questão do lado da punição, que foi a criação da DHPM, Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Foi a primeira delegacia de homicídios e proteção à mulher do país, criada em 2010, na minha primeira passagem como secretário de Segurança, e que é um fator fundamental, porque a punição, a definição da autoria nesse tipo de crime é um fator inibidor, é uma forma de prevenir a violência contra a mulher. Então há um conjunto de ações por parte do governo, especialmente da Secretaria de Segurança, que foi premiado pelo Prêmio Governarte, né, o prêmio que foi concedido ao Brasil
através do Espírito Santo e também da experiência de Minas Gerais, que tem uma experiência semelhante. Ou seja, no país todo, somente o Minas Gerais e o Espírito Santo que receberam esse prêmio. Em 2016, o prêmio concedido pelo BID foi entregue ao Espírito Santo e ao Estado de Minas Gerais. E por meio dessas ações que o senhor comentou, né, de combate à violência doméstica e familiar, que é algo como o senhor falou, né, a mulher fica muito mais vulnerável nos dias atuais com essa situação dentro da sua própria casa do que na rua, né, como sob aí uma possível ação de bandidos. Realmente isso é muito complicado. Agora, secretário, o senhor falava também sobre alguns investimentos que o governo tem feito para minimizar, né, de reduzir a questão da criminalidade, enfrentar a criminalidade. Né? O que o Estado tem investido atualmente, hein? Isso é uma questão importante. É a questão do equipamento. Num momento como esse, momento de crise, de falta de recursos, o que o governo conseguiu se organizar para fazer compras importantes. Mas eu queria fazer uma pontuação. Todo esse esforço, ele tem suas limitações em função do contexto normativo, ou seja, da lei, da legislação que está em vigor. Nós temos diversos problemas que precisam ser enfrentados e não é somente pelo governo, pela sociedade, pelo congressista, não é, que precisa acordar para a violência. Nós temos legislações que precisam ser aperfeiçoadas, como é o caso, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente na questão da punição. O Estatuto ele é uma lei importante, progressista, na questão da proteção ao menor, ao ser humano em desenvolvimento, mas, do ponto de vista da reprimenda, ele peca muito, porque crimes graves eles são punidos muito com uma intensidade muito fraca. Isso torna e transforma essa lei até em algo que estimula a criminalidade, infelizmente. Sim, infelizmente. Então essa é uma questão que precisa ser debatida. Eu tenho chamado a atenção para isso, porque olha, as polícias chegaram no nível de produtividade, seus indicadores, no nível de normalidade. O trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil hoje, as operações que estão sendo feitas no estado inteiro, são muitas as operações. Nós adquirimos 250 viaturas para a Polícia Militar. Como eu disse, 283 fuzis para a Polícia Civil e a Polícia Militar. 3.000 coletes à prova de bala. Então, todo o efetivo, os 10.000 homens da Polícia Militar, pouco mais de 9.700 homens hoje, estão com seus equipamentos de proteção individual, cada um tem sua arma, viaturas novas, enfim. Todo o esforço que o governo está fazendo no momento de crise está sendo feito. Agora, nossas mãos ficam amarradas quando nós temos uma legislação hoje que eu diria que estimula a criminalidade. Tanto a maioria das ocorrências que nós temos hoje, por exemplo, de assaltos a coletivos no sistema Transcol, nós temos menores envolvidos. Tem pessoas usando simulacros de armas, porque muitas vezes o número de apreensão de armas é importante, nós diminuímos as armas em circulação, porém as pessoas se valem desses simulacros, que são réplicas de armas e realizam os assaltos. Isso gera sensação de insegurança, isso gera pânico na população. Sim. E muitas vezes o dedo é apontado somente para a polícia. Nós temos uma quantidade aí de elementos, de atores e de fatores que contribuem para que o crime aconteça e que estão inertes. Um deles é o legislador. Se o legislador não fizer o seu trabalho, não aperfeiçoar as leis, não endurecer as leis que precisam ser endurecidas, o trabalho da polícia será sempre prejudicado. Ou seja, precisamos de uma atualização aí da legislação em relação a isso. Sem dúvida. O próprio Código Penal mesmo, ele precisa de algumas atualizações. A lei das execuções penais, as progressões penais como acontecem hoje, ou seja, tem muitas situações que precisam ser aperfeiçoadas. Né? Eu não milito pelo encarceramento, pela prisão, mas é preciso, ao mesmo tempo, nas situações mais graves, que os indivíduos cumpram com sua pena. Claro, elas precisam ter uma repressão, né? Não uma repressão, mas precisam pagar pelo que cometeram. Senão você não tem, lógico, também que não se resolve somente assim, né? Aquela questão toda de você reintegrar também, né? Mas a reintegração pressupõe a prisão. Claro, é o primeiro passo, a pessoa tem que pagar pelo que fez. Com certeza, é o primeiro passo. Depois a gente trabalha a reintegração. Agora, não é possível hoje que a gente conviva com cenários como vivemos hoje, crimes graves, perversos, cometidos inclusive por menores, que são no máximo submetidos a uma internação de 1 ano e 6 meses, e as pessoas morrem, as pessoas são assaltadas, são sequestradas, e isso traumatiza para sempre uma pessoa, uma vítima. Não é preciso pensar mais, como eu digo, preciso pensar mais nas vítimas.
É isso aí, secretário. Olha, quero te agradecer muito por ter vindo aqui à Rede TV Espírito Santo, aceito o nosso convite, conversar um pouco sobre esses 6 meses após aí a paralisação da PM, nesse momento de caos que o Espírito Santo passou há alguns meses, e também sobre como o governo tem lidado com a situação da segurança pública, que é um desafio permanente, a gente sabe, né? Não é algo que vai ter uma solução do dia para a noite, é algo permanente que a gente tem que estar sempre trabalhando. E a Secretaria tem feito isso, eu estou de parabéns pela condução à frente aí da Secretaria de Segurança Pública, viu? Parabéns e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E a gente continua com o ES News Especial. Uma construção centenária, datada do século XVI. A belíssima fachada olha para o mar entre uma fila de palmeiras. Um misto de simplicidade e fé. Um patrimônio capixaba. A Igreja do Rosário está localizada no sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. No mesmo local onde o Espírito Santo começou a ser colonizado. Vila Velha é um dos lugares onde o Brasil nasceu, né? Os historiadores ainda divergem se nós somos entre a segunda, a terceira ou a quarta cidade mais antiga do Brasil, mas independente dessa divergência, nós somos um dos lugares onde o Brasil nasceu. O Brasil não começou só em um lugar, não nasceu só na Bahia ou só em outro lugar do Nordeste, mas nasceu simultaneamente em vários pontos do litoral, né? Que isso que é a beleza e a diversidade da riqueza brasileira. Então Vila Velha tem um papel de destaque nesse momento aí do século XVI, no alvorecer do século XVI, quando a Europa, né, e Portugal, com Portugal à frente, se deita para o novo continente. Entre as paredes da igreja, 482 anos de história mantêm-se não apenas vivos, mas também visíveis aos olhos atentos de quem passa por ali. Nas paredes da nave foram utilizados granito bruto e cerâmica de fabricação local, rejuntados com argamassa à base de areia, barro, cal, água e concha moída. No altar já celebraram missas o padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, e o padre José de Anchieta, santo da Igreja Católica. A Igreja do Rosário é a mais antiga do Brasil em funcionamento. Ela foi construída em 1535 pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho, logo que chegou ao Espírito Santo. Desde lá acontecem aqui missas, casamentos e outros eventos religiosos, mas somente a partir de agora ela está aberta à visitação para o público. Existia um clamor muito grande por parte da população e dos turistas na abertura da igreja, né? Então foi assinado um termo de cooperação entre a província franciscana e a prefeitura de Vila Velha, com o objetivo de manter a igreja aberta para visitação. E Vila Velha tem um potencial turístico imenso. E a nossa maior vocação turística é exatamente o turismo religioso. Então nós já temos um convento, né, que é o maior convento mariano, o mais antigo, aliás, do Brasil, e agora a Igreja do Rosário, que é a mais antiga do Brasil em funcionamento. Após um processo de restauração de um ano, partes da decoração, antes escondidas por trás de camadas de tinta, ganharam vida. Em relação à arte sacra, cores, pinturas, revestimentos, são soluções mais contemporâneas, mas nem por isso menos valorizadas historicamente. Existe sempre uma relação de afeto das pessoas que casaram nesse espaço, tiraram fotos, famílias, né? E isso é muito importante para que a gente mantenha a continuidade histórica. Quem visita a igreja se encanta com tamanha beleza, como é o caso desses estudantes de arquitetura que estão fazendo um trabalho sobre o patrimônio histórico do estado. Nós entendemos que a Igreja do Rosário, ela está inserida nesse sítio histórico e ela tem uma representatividade muito grande, não só para Vila Velha, mas para o Brasil como um todo. Então a gente começa, né, a nossa visita pela Igreja do Rosário e aí a gente perpassa todo o sítio histórico para entender toda essa história, todo esse patrimônio que tem aqui, né? Toda essa beleza. Quem estiver por aqui pode visitar a igreja de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Um passeio pela história do Brasil.